O grito ecoou pela adega escura como um lamento de fado antigo, rasgando o ar úmido carregado de aroma de uvas fermentadas. Você me traiu, Beatriz. Como pôde esconder isso de mim por tanto tempo? Ana, os olhos flamejantes de lágrimas não derramadas, arremessou a taça de vinho contra a parede de pedra, o líquido escarlate escorrendo como sangue fresco sobre os barris centenários. Beatriz, a CEO implacável da Vinhas do Douro, congelou no lugar, o coração martelando como o sino da torre dos clérigos ao anoitecer. Naquele instante, em meio às sombras dançantes das lanternas, o segredo que ela guardara por anos, um amor proibido, tecelado em noites de Porto e confissões sussurradas ao vento do Atlântico, explodiu como uma rolha de garrafa envelhecida sob pressão. Mas o que Ana não sabia era que a traição que ela via não era do coração, mas de um mal-entendido cruel, forjado nas intrigas da alta sociedade lisboeta e nas tradições familiares que ainda acorrentavam as mulheres como videiras podadas. Beatriz recuou um passo, o salto alto e quando no chão de lajes irregulares da adega subterrânea. O ar estava pesado, não só pelo cheiro terroso do vinho, mas pelo peso de anos de silêncios. Porto é invicta, com suas ruas íngremes e seus azulejos que contavam histórias de navegadores e saudades, sempre fora o refúgio dela. Ali, nas margens do Douro, onde o rio serpenteava como uma fita de prata entre os vales verdejantes, Beatriz construíra seu império. Aos 35 anos, era a rainha das vinhas, uma CEO que transformara a modesta empresa familiar em uma potência exportadora para o mundo. Seu rosto, esculpido por linhas firmes de determinação, aparecia nas capas de revistas como Visão, louvada por sua astúcia nos negócios e por quebrar tetos de vidro em um país onde as mulheres ainda lutavam por vozes altas. Mas por trás da fachada de ferro, Beatriz carregava um vazio que nem o melhor Porto Vintage podia preencher, o amor por Ana. Ana era o oposto dela, ou talvez o complemento perfeito. Aos 28 anos, com a pele cor de azeitona beijada pelo sol do Minho, onde crescera em uma família de oleiros, Ana era uma artista que pintava murais inspirados nos azulejos de Sintra e nas lendas das Moras Encantadas. Ela chegara a Vinhas do Douro como designer freelance, contratada para criar rótulos que capturassem a essência portuguesa, o salgado do mar, o doce das pastéis de nata, o amargo da saudade. Seus olhos castanhos, profundos como o oceano que banhava as praias de Matosinhos, haviam capturado Beatriz desde o primeiro dia. Foi em uma feira de vinhos na Ribeira, sob as arcadas góticas, que elas se encontraram. Ana, com tintas nas mãos e um sorriso que iluminava mais que os candeeiros de ferro forjado, oferecera a Beatriz uma taça de vinho verde, brincando: "Beba, senhora CEO, e sinta o frescor da liberdade que as uvas do norte nos dão." Desde então, Beatriz cultivara aquele crás em segredo, como uma videira escondida no terraço de uma casa senhorial. Mensagens trocadas à meia-noite, passeios disfarçados por Bolhão Market, onde compravam queijos de serpa e figos maduros, conversas sobre Fernando Pessoa e as noites de fado na Casa da Guitarra. Beatriz, filha de uma família conservadora de Vila Nova de Gaia, onde o catolicismo ainda ditava as regras do coração, temia o julgamento. Seu pai, o velho Domingos, viúvo e guardião das tradições, sonhava com um genro de boa linhagem para perpetuar o nome. Revelar que seu amor era por uma mulher e uma artista boêmia, sem raízes na burguesia portuense, seria como derramar o vinho precioso no chão. Então, ela escondeu. Escondeu nas noites solitárias em seu apartamento no Foz do Douro, olhando o mar revolto, imaginando os braços de Ana ao redor dela. Mas naquela noite fatídica, tudo desmoronou. A adega, coração pulsante da empresa, fora o palco de uma festa privada para investidores lisboetas. Beatriz, sempre anfitriã impecável, circulava com um copo de tawny na mão, rindo de anedotas sobre o Marquês de Pombal e suas reformas. Ana estava lá, convidada como parte da equipe criativa, seu vestido verde esmeralda evocando os vinhedos em flor. Elas trocaram olhares, aqueles olhares que diziam mais que palavras, carregados de promessas não ditas. Mas então veio o golpe.
Mariana, a prima ambiciosa de Beatriz, uma advogada de Lisboa com unhas afiadas e ambições ainda mais cortantes, aproximou-se dela com um homem de terno caro, Rui, um enólogo de família nobre, que Mariana apresentara como o parceiro perfeito para expandir os negócios. E talvez mais. Beatriz, educada como sempre, aceitara o braço dele para uma dança improvisada ao som de um fado tocado por um trio local, voz rouca de Amália Rodrigues e quando nas paredes úmidas. Não era nada além de cortesia profissional, mas Ana, do outro lado da sala, vira a cena como uma facada. Seus amigos, um grupo de artistas radicais de Coimbra, sussurraram: "Olha só, a poderosa Beatriz jogando o jogo da elite." Crês? Que crês? Ela é como todas as outras, casando por alianças. O ciúme, misturado à insegurança de Ana, que carregava as cicatrizes de um amor passado traído por uma mulher casada em Lisboa, fervilhou até o ponto de ebulição. Quando a festa acabou e os convidados se foram, Ana confrontou Beatriz ali mesmo, na adega onde os barris guardavam segredos mais velhos que a nação. "Eu vi você com ele, Beatriz. Dançando como se o mundo fosse seu playground de ricos. E eu? Eu sou só a garota dos rótulos, a diversão passageira?" A voz de Ana tremia, e quando como o vento nos becos de Alfama. Beatriz estendeu a mão, mas Ana recuou, o peito arfando. "Não me toque. Você escondeu isso tudo porque sabia que eu nunca seria suficiente para o seu mundo de azulejos polidos e jantares em Belém." Beatriz sentiu o mundo girar. "Ana, não é o que você pensa. Rui é só um contato de negócios. Mariana está pressionando por um casamento arranjado, mas eu recusei. Eu sempre recusei tudo que não fosse você." Mas as palavras saíam frágeis, como folhas secas ao outono. Ana, cega pela dor, virou-se e correu escada acima, deixando Beatriz sozinha com o eco de seu próprio coração partido. Fora dali, a noite de Porto envolvia a cidade em um manto de neblina, as luzes da ponte de Dom Luís I piscando como estrelas caídas. Beatriz subiu devagar, o vestido amarrotado, e saiu para a rua, onde o cheiro de castanhas assadas misturava-se ao sal do mar. Ela caminhou até o foz, sentando-se na areia fria da praia, as ondas lambendo seus pés como um consolo inútil. Como explicar que seu silêncio era proteção, não traição? Que em um Portugal ainda marcado pelas sombras do passado salazarista, onde o amor entre mulheres era sussurrado em cafés escondidos, ela temera perder tudo? Enquanto isso, Ana voltava para seu pequeno estúdio em Sedufeita, um loft cheio de telas inacabadas e vinis de Madre Deus tocando baixinho. Lágrimas corriam enquanto ela pegava o pincel, traçando linhas furiosas em uma tela. Uma mulher de costas, olhando para um rio turbulento, simbolizando o Douro e o caos de seu coração. Seus amigos ligaram a Boêmia Cró de Porto, com tatuagens de sardas e piercings inspirados em joias celtas, mas ela os ignorou. "Deixe-me sozinha", murmurou para o telefone, jogando no sofá. Naquela noite, Ana sonhou com Beatriz, não a CEO, mas a mulher vulnerável que ria nas feiras de São João, acendendo fogueiras e dançando à volta das sardinhas grelhadas. Acordou com o sol filtrando pelas persianas, o aroma de café da padaria vizinha invadindo o ar. Portugal acordava devagar, com o repicar de sinos das igrejas e o burburinho dos elétricos rangendo pelas ruas. Mas para Ana, o dia nascia cinzento. Beatriz, por sua vez, mergulhou no trabalho como uma âncora. Na sede da empresa, um palacete restaurado em Gaia com vistas para o rio, ela reuniu a equipe para uma reunião de emergência. Os rótulos de Ana são o coração da nova linha vintage. Sem eles, perdemos a alma portuguesa que os compradores adoram. Seus assistentes, um mix de jovens enólogos e veteranos de bigodes grisalhos, assentiram, mas sussurravam sobre o escândalo da noite anterior. Mariana, sempre fofoqueira, espalhara a história pela família. Beatriz brigou com a artista.
Hora de focar no real. O telefone tocou. Era o pai, Domingos, com sua voz rouca de anos fumando charutos. Filha, ouvi rumores. Esse Rui é um bom partido. Não perca tempo com devaneios. Pai, não é devaneio. É minha vida. Beatriz desligou, o punho cerrado. Ela precisava de Ana não só para os rótulos, mas para respirar. Decidiu procurá-la. Dirigiu seu Mercedes conversível pelas curvas do Douro, parando em um mirador onde as vinhas cascateavam em terraços infinitos. Ali, sob o céu azul de um Portugal renascido da ditadura, ela compôs uma mensagem. Ana, por favor. Vamos falar. No Café Majestic, às 5. Eu explico tudo. Com amor, B. Enviou o coração na garganta. Ana recebeu a mensagem enquanto pintava. Seus dedos tremeram no pincel. O Café Majestic, com seus vitrais Art Nouveau e mesas de mármore onde intelectuais como Sofia de Melbrenner bebiam chá, era o lugar delas, onde confessaram paixões por livros e medos de solidão. Parte dela queria ignorar, mas o puxão do destino, como o fado inevitável, a levou lá. Chegou cedo, pedindo um galão e folheando um jornal com notícias sobre o orgulho LGBTQ+, em Lisboa, um lembrete de que o país mudava, mas os corações ainda sangravam devagar. Beatriz chegou pontual, o sol da tarde dourando seus cabelos. Sentou-se, os olhos suplicantes. Ana, eu te amo. Desde o primeiro gole de vinho verde. Mas minha família... Eles veem isso como fraqueza. Ana ouviu as lágrimas voltando. Então por que dançou com ele? Beatriz contou tudo, o arranjo de Mariana, a pressão social, sua recusa veemente. Eu disse a Rui que meu coração pertence a uma artista que pinta almas em garrafas. O mal-entendido começou a se desfazer, como névoa ao sol. Elas se abraçaram ali mesmo, sob os olhares curiosos dos clientes, um beijo leve na testa selando a trégua. Mas o drama só começava. Mariana, espiando de uma mesa distante, tramava sua vingança, invejosa do poder de Beatriz e do amor que ela nunca tivera. A noite caiu sobre Porto como um manto de veludo. Elas caminharam pela Avenida dos Aliados, mãos entrelaçadas pela primeira vez em público, o coração leve como o vinho espumante de bairrada. Conversaram sobre sonhos. Ana queria expor suas pinturas na Galeria de Serralves, Beatriz planejava uma linha de vinhos dedicados a mulheres portuguesas, de Rainha de Leonor a poetisa Florbela Espanca. Riram de anedotas bobas, como a vez em que Ana derrubara uma pilha de livros na livraria Lelo, fingindo ser fantasma de J.K. Rowling. Mas no fundo, Beatriz sabia que o conflito maior viria. Sua família, enraizada nas tradições do Douro, não aceitaria facilmente. E Mariana, com seus contatos em Lisboa, já tecia teias. Dias se passaram como páginas de um livro antigo, viradas devagar no silêncio de uma biblioteca portuense. Beatriz e Ana mergulharam em uma bolha de intimidade recém-descoberta, explorando os cantos escondidos de Porto como amantes em lua de mel. Pela manhã, acordavam no apartamento de Beatriz no Foz, o som das ondas quebrando na costa misturando-se ao aroma de pão de vinho estorrado. Ana, com os cabelos desgrenhados e um robe emprestado, preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço e fatias de broa, enquanto Beatriz lia o público, comentando as notícias sobre a economia do vinho e as manifestações pelo casamento igualitário que ganhavam força em todo o país. Olha, Ana, o Portugal de hoje é diferente. Lembra quando éramos garotas e o amor como o nosso era crime? Ana sorria, beijando sua testa. Sim, mas ainda há batalhas. Como a sua família. A menção ao pai de Beatriz trazia uma sombra, mas elas a dissipavam com planos.
Uma tarde, dirigiram até o Vale do Douro, onde as vinhas se estendiam em anfiteatros verdes, patrimônio da Unesco que contava a saga dos barqueiros e das colheitas manuais. Pararam em uma quinta familiar, Quinta do Crasto, para uma prova de vinhos. O enólogo, um homem de mãos calejadas e sotaque transmontano, serviu taças de touriga nacional, explicando como as uvas absorviam o sol e o sofrimento da terra pobre. Beatriz, animada, contou a Ana sobre sua infância ali, correndo entre os socalcos, ajudando o pai a podar as videiras ao nascer do sol, sonhando com um futuro além das margens do rio. Eu era a filha rebelde, querendo estudar em Lisboa em vez de casar com o filho do vizinho. Ana riu, traçando com o dedo o contorno do rosto dela. E agora, a CEO que conquista o mundo. Mas ainda carrega a menina do Douro no coração. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura como um quadro de Vieira da Silva, elas se sentaram na margem, pés na água fresca. Ana pegou um caderno de esboços e desenhou Beatriz, não executiva, mas a mulher com olhos sonhadores, o vento bagunçando seus cabelos. Você é minha musa, sabes? Como as sereias das lendas galegas que cantam para os marinheiros. Beatriz corou um raro rubor na pele clara e retribuiu com um beijo suave, os lábios provando o sal do rio e o doce do vinho. Naquele momento, o mundo parecia perfeito, um Portugal romântico, onde o amor florescia apesar das pedras. Mas a realidade intruiu como uma rajada de vento norte. De volta a Porto, o telefone de Beatriz tocou incessantemente. Era Mariana, com sua voz melosa e venenosa. Prima, o pai está furioso. Ouviu boatos sobre você e aquela artista. Convidei Rui para jantar em casa amanhã. Apareça, ou ele vai pensar que você está louca. Beatriz desligou, o estômago revirando. Contou a Ana naquela noite, enquanto jantavam bacalhau à brasa em uma tasca escondida na baixa. Não vou. Vou enfrentar eles de uma vez. Ana apertou sua mão. Juntas, então. Como as mouras que desafiam os reis nas histórias. O jantar na casa familiar, um solar de Gaia com paredes forradas de retratos de antepassados e o cheiro eterno de azeite e alho, foi um campo minado. Domingos, sentada à cabeceira com seu copo de aguardente, franziu a testa ao ver Ana ao lado de Beatriz. Quem é esta moça? Beatriz respirou fundo, o coração batendo como o tambor de um rancho folclórico. Pai, esta é Ana. Minha parceira. Eu a amo. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Mariana, ao lado de Rui, um homem alto, de barba bem aparada e olhos calculistas, sorriu falsamente. Oh, prima, que moderno! Mas pense nos negócios. Rui tem contatos na Europa inteira. Domingos tossiu, o rosto avermelhado como vinho jovem. Beatriz, isto é loucura. O que dirá a família? Os vizinhos? Nós somos do Douro, terra de tradições. Ana, sentindo o peso, falou com voz firme, evocando sua herança minhota. Senhor Domingos, o amor não é tradição, é vida. Como as uvas que resistem ao inverno para dar o melhor vinho. Rui, desconfortável, tentou intervir. Talvez possamos discutir parcerias sem. Mas Mariana o calou com um olhar e o jantar terminou em tensão, pratos intocados e despedidas frias. Fora dali, Beatriz chorou no carro, Ana ao volante dirigindo pelas estradas sinuosas. Eles vão tentar me tirar a empresa, Ana. Mariana já espalha veneno. Ana parou em um miradouro, abraçando-a sob as estrelas. Então lutamos. Eu tenho amigos na comunidade artística, vamos fazer barulho.
Naquela semana, Ana organizou uma exposição pop-up em uma galeria de Vila Nova de Gaia, Amores do Douro, com pinturas dela inspiradas em Beatriz, vinhas entrelaçadas simbolizando uniões proibidas, rios que se encontram apesar das rochas. Beatriz doou vinhos para o evento, e a imprensa local veio. O jornal de notícias cobriu como um romance que envelhece como Bom Porto. O sucesso foi efêmero. Mariana contra-atacou com astúcia, vazou documentos falsos para a imprensa, alegando que Beatriz desviara fundos para gastos pessoais com Ana, pintando-a como uma CEO irresponsável seduzida por boêmia estrangeira, ignorando que Ana era portuguesa até medula. O escândalo explodiu nas redes, hashtags como vinhas corrompidas trending em Lisboa e Porto. Investidores ligaram, cancelando reuniões. O pai de Beatriz enviou uma carta fria: renuncie ou perca tudo. Beatriz, isolada em seu escritório com vista para Rio, sentiu o chão sumir. Ligou para Ana, voz embargada: eles estão certos. Talvez eu deva te proteger disso. Ana correu até lá, encontrando Beatriz encolhida na poltrona de couro, uma garrafa de vinho pela metade na mesa. Não, Beatriz. Isso é a traição deles, não nossa. Elas passaram a noite planejando contra-ataques, contrataram um advogado, uma investigação sobre Mariana. Mas o emocional peso era imenso. Ana confidenciou seu passado. Eu fugi de um amor tóxico em Guimarães, onde minha ex me usou como escada para a sociedade. Prometi nunca mais esconder meu coração. Beatriz, tocada, revelou sua própria ferida. Eu perdi minha mãe jovem e o pai me moldou para ser forte demais. Esqueci como amar abertamente. Amanheceu com uma trégua falsa. Um e-mail de Rui chegou: não sou o vilão. Mariana me manipulou. Quero ajudar, tenho provas de suas falsificações. Esperança brotou, mas o Ceautral se aproximava. Em uma gala de vinhos em Lisboa, no pavilhão Atlântico, Beatriz confrontaria Mariana publicamente. Vestida de negro elegante, com Ana ao lado em um vestido de rendas de Viana do Castelo, ela subiu ao palco para um discurso. O vinho português é sobre paixão, não intriga. E meu amor por Ana é o melhor vintage que provei. Aplausos misturados a murmúrios, mas Mariana, na plateia, sorriu seu plano final. Um vídeo editado de Ana confessando ser interesseira, a ser lançado ali. O salão explodiu em caos quando o telão acendeu. Beatriz congelou, vendo Ana distorcida em mentiras. Traição, gritou alguém. Ana, pálida, reconheceu a voz da ex-amante, cúmplice de Mariana. O mal-entendido se multiplicava, rasgando o tecido de sua união. Beatriz virou-se para Ana, dúvida nos olhos por um segundo fatal. É verdade? Ana, coração partido, fugiu do salão, lágrimas escorrendo como chuva de inverno em Alfama. Lisboa, a cidade das sete colinas, pulsava com a energia de uma metrópole que nunca dormia, mas naquela noite, para Beatriz, era um labirinto de sombras e arrependimentos. O pavilhão Atlântico, com suas luzes estroboscópicas e o eco de jazz fusão com fado moderno, transformara-se em um tribunal improvisado. O vídeo falso rodava em loop no telão. Ana, editada com maestria por algum estúdio de edição barata em Chiado, admitindo que se aproximara de Beatriz por dinheiro e contatos na elite vinícola. Ela é rica, eu sou ninguém. Por que não? A voz era dela, mas as palavras, veneno puro. A multidão, enólogos franceses, importadores britânicos, socialites lisboetas com colares de filigrana, sussurrava, olhares perfurando Beatriz como agulhas de bordado alentejano. Mariana, no centro da plateia, ergueu uma taça de espumante com um sorriso de vitória, ao lado de Rui, que parecia desconfortável mas cúmplice. Beatriz, no palco, sentiu o microfone escorregar em sua mão suada. O discurso sobre paixão e autenticidade azedou na garganta. Isto
Isto é uma mentira, gaguejou, mas o dano estava feito. Jornalistas do Expresso já digitavam furiosamente em seus tablets headlines nascendo: escândalo na gala do vinho, CEO traída por amor falso. Seu pai, assistindo de Gaia via transmissão, ligou imediatamente. Eu te avisei, filha. Volta para casa antes que destrua tudo. Mas Beatriz não via o pai, via Ana fugindo, o vestido rendado esvoaçando como asas quebradas, desaparecendo pela saída lateral em direção ao terreiro do Paço. O Tejo brilhava ao luar, suas águas escuras refletindo os arcos de pedra do praça, testemunha muda de tantas intrigas reais, de espias durante a revolução dos cravos amores proibidos nos cafés do Rossio. Beatriz desceu do palco correndo, ignorando os flashes das câmaras, o coração galopando como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Ana! Espera! Gritou, a voz perdida no burburinho. Ana, encostada em uma coluna do aqueduto antigo que cruzava a cidade como uma serpente de pedra, soluçava. O vento do Tejo carregava o cheiro de mar e jasmim das varandas de Alfama, mas nada consolava. Como pôde duvidar de mim, Beatriz? Depois de tudo? Seus olhos, inchados de choro, fixavam o chão de calçada portuguesa, aqueles mosaicos ondulados que simbolizavam a resiliência lusa. Beatriz ajoelhou-se, ignorando o vestido rasgando no joelho. Eu vi o vídeo e o medo me cegou. Como quando meu pai me trancou no quarto por ler livros inapropriados sobre amores livres. Mas eu sei que é falso. Você é real? Elas se abraçaram ali, sob as estrelas indiferentes, o barulho da gala distante como um sonho ruim. Ana explicou, aquela voz é de uma gravação antiga, de quando eu reclamava com minha ex sobre dificuldades financeiras. Mariana deve ter pago a ela para editar. Beatriz jurou vingança, mas primeiro, reconciliação. Pegaram um táxi, um daqueles Mercedes pretos que serpenteavam as colinas, até um pequeno hotel em bairro alto, onde as ruas estreitas ecoavam com risadas de bares fado e o aroma de ginginha. No quarto simples, com vista para os telhados vermelhos, elas conversaram até o amanhecer. Ana desenhou enquanto falava, traçando mapas emocionais, linhas que se cruzavam em Porto, se perdiam em Lisboa, mas sempre voltavam ao Douro. Beatriz confidenciou medos profundos. Eu construí muralhas porque perder minha mãe me quebrou. Mas você me reconstrói tijolo por tijolo. O sol nasceu, banhando a cidade em ouro, e elas fizeram amor com ternura, toques suaves como plumas de pavão, beijos que sabiam a sal e vinho, sem pressa ou voracidade, apenas a profundidade de almas se reconhecendo. Não era luxúria, mas comunhão como duas guitarras afinando-se para um fado. Depois, de mãos dadas, planejaram um contra-ataque. Rui ligou, eu tenho as provas. Mariana forjou os documentos e o vídeo. Encontro vocês no Café Nicola, no Rossio, ao meio-dia. Esperança renasceu, mas o conflito emocional fervia. Ana sentia o peso da dúvida de Beatriz como uma cicatriz fresca, prometa que nunca mais duvidará. Beatriz, olhos úmidos, jurou sobre o rio Tejo visível da janela. No Café Nicola, sob os bustos de poetas como Camões, Rui entregou um pendrive com e-mails incriminadores de Mariana, contatos com a ex de Ana, pagamentos em cripto para editores, até ameaças ao pai de Beatriz para forçá-la a renunciar. Ela quer a empresa para si, casando com um dos meus primos ricos. Beatriz, furiosa, gravou uma declaração em vídeo ali mesmo, no celular. Há vinhas do Douro sobre verdade, não mentiras. Mariana será processada e meu amor por Ana é o alicerce de tudo. Postou nas redes da empresa e o backlash virou onda. Apoios choveram da comunidade LGBTQ+, em Lisboa, que organizou uma vigília no Chiado com bandeiras arco-íris e canções de fado inclusivo, de anófilos que boicotaram eventos de Mariana, até do pai de Beatriz, que, após uma ligação chorosa, admitiu: filha, eu errei.
Venha para casa, traga Ana. Mas o Cao não acabava. Mariana, encurralada, contra-atacou com desespero. Invadiu o estúdio de Ana em Porto durante uma viagem delas a Lisboa, destruindo telas e roubando esboços confidenciais de rótulos. Quando voltaram, encontraram o caos, tintas derramadas como sangue, murais rasgados como corações partidos. Ana desabou, chorando sobre os destroços. Minha alma está aqui, Beatriz. Ela matou isso. Beatriz, vendo a dor de sua amada, transformou raiva em ação. Reuniu a equipe da empresa, transformando a adega em QG de crise. Peritos forenses analisaram as câmaras de segurança, revelando Mariana com luvas e um cúmplice. A polícia, chamada, prendeu-a em flagrante quando tentava vender os esboços roubados em uma casa de leilões no Porto. A traição exposta, Mariana confessou tudo em interrogatório. Inveja de Beatriz desde a infância, quando o tio as comparava, medo de perder herança, uma solidão profunda que a levava a sabotar o que amava. Eu queria ser você, soluçou ela, algemada. Beatriz, visitando-a na prisão de Santa Cruz do Bispo, sentiu pena misturada à justiça. Você poderia ter sido aliada, prima. Em vez disso, escolheu ódio. Mariana, quebrada, pediu perdão a Ana por carta, admitindo ter manipulado a ex para o vídeo. A reconciliação familiar veio devagar, como um vinho envelhecendo. Domingos convidou-as para um almoço no solar, cozinhando ele mesmo uma caldeirada de peixe do Douro, com ervas frescas e histórias de juventude. Eu cresci em tempos duros, sob Salazar, onde amor assim era pecaminoso. Mas vi o brilho nos seus olhos, Beatriz. Bem-vinda, Ana. Lágrimas fluíram e, pela primeira vez, o patriarca ergueu uma taça às mulheres fortes que fazem Portugal grande. Enquanto isso, a mídia virou o jogo. Documentários no RTP sobre o amor que salvou as vinhas, exposições de Ana em serralvos lotadas, uma nova linha de vinhos saudade partilhada esgotando em semanas. Mas o verdadeiro Cao emocional veio em uma noite chuvosa de outono, quando Beatriz e Ana subiram à Torre dos Clérigos, o sino tocando meia-noite. Sob a cúpula barroca, com Porto aos pés como um tapete de luzes, Beatriz ajoelhou-se, não com anel, mas com uma garrafa de vinho personalizada, rótulo pintado por Ana. Para sempre, minha videira. Casa comigo? Não no papel, mas no coração, como as lendas nos contam. Ana, rindo entre lágrimas, disse sim, selando com um beijo que o vento levou rio abaixo. O inverno chegou a Porto com a delicadeza de um fado menor, trazendo chuvas finas que lavavam as ruas de pedra e faziam brilhar os azulejos como safiras molhadas. Beatriz e Ana, agora noivas no espírito das tradições livres, navegaram os meses seguintes como barqueiros no Douro, firmes contra as correntezas, mas atentas às curvas traiçoeiras. A empresa, fortalecida pelo escândalo transformada em lenda, expandiu parcerias com vinícolas orgânicas no Alentejo, um festival anual Amores Envelhecidos nas margens do rio, misturando degustações com performances de fado lésbico contemporâneo. Beatriz, mais confiante, aparecia em painéis sobre empoderamento feminino na Universidade do Porto, citando autoras como Maria Velho da Costa seu Novas Cartas Portuguesas, um manifesto de rebeldia que ecoava em sua própria jornada. Ana floresceu artisticamente. Sua exposição solo em Serralvos, Videiras do Coração, atraiu multidões, telas gigantes de vinhas entrelaçadas em formas femininas, cores quentes de ocre e índigo evocando a terra portuguesa e a paixão humana. Críticos do público chamaram de um hino visual à resiliência lusa, onde o amor LGBTQ+, se entrelaça com a identidade nacional. Ela pintava ao lado de Beatriz nas noites tranquilas, no estúdio improvisado no loft de Sedufeita, com vinis de Marisa tocando e taças de vinho moscatel ao alcance. Você me inspira a ser corajosa, dizia Ana, pincel na mão, salpicando gotas de tinta no rosto de Beatriz como estrelas. Mas o conflito não desaparecera por completo,
ele se infiltrava nas fendas, como umidade em paredes antigas. O julgamento de Mariana se aproximava, marcado para o Tribunal de Gaia em fevereiro, e Beatriz hesitava em testemunhar. Ela é família, Ana. E se eu a destruo de vez? Ana, compreensiva mas firme, respondia: perdoar não é esquecer. É libertar-nos. Elas visitaram Mariana na prisão, levando um cesto de frutas do mercado do Bolhão, laranjas doces de Algarve, figos secos do Douro. A prima, mais magra e com olhos fundos, chorou ao vê-las. Eu era um monstro de inveja. Meu próprio casamento foi uma prisão, vi em vocês o que eu perdi. Beatriz, tocada, prometeu visitas regulares e uma carta de recomendação para recomeçar após a pena. Sangue é mais grosso que vinho ruim, brincou, e pela primeira vez, riram juntas. Domingos, o patriarca relutante, evoluiu devagar. Começou convidando-as para fins de semana na quinta familiar, onde ensinava a Ana a podar videiras, seguro firme, como no amor, e contava histórias de sua juventude, amores não correspondidos durante a guerra colonial, a saudade que moldara sua rigidez. Uma tarde, sob um carvalho centenário, ele deu a Beatriz uma velha garrafa de vinho da colheita de 1974, ano da Revolução, para você e Ana. Bebam à liberdade que eu neguei por tanto tempo. Lágrimas umedeceram as bochechas enrugadas, e Ana abraçou-o, sentindo o cheiro de terra e tabaco que definia o homem. No entanto, uma nova tensão surgiu de fontes inesperadas. A ex de Ana, Carla, uma designer de interiores de Braga que fugira para a Espanha após o escândalo, retornou com vingança sutil. Contatou Ana via e-mail anónimo. Ele te usa como eu usei. Deixa-a antes que ela te quebre. Mensagens chegavam, fotos editadas de Beatriz em eventos sociais com outras mulheres, colegas de negócios, na verdade, mas torcidas para parecerem flertes. Ana, insegura apesar da força recente, confrontou Beatriz uma noite, após um jantar em uma adega de Vila Real. São só fotos, amor. Carla está jogando sujo novamente. Mas a semente da dúvida plantada cresceu, regada pela pressão midiática. Tabloides sensacionalistas como a Correio da Manhã publicavam Beatriz, muitas amantes, um coração? O mal-entendido se avolumou em uma viagem a Évora, no Alentejo, para uma feira de vinhos. Beatriz, estressada com negociações, aceitou um jantar com uma investidora espanhola, Inês, sem contar a Ana, uma inocente reunião de negócios em um restaurante de cortiça e queijos de Nisa. Ana, sozinha no hotel com vista para os templos romanos, viu fotos nas redes, Beatriz rindo com Inês, taças erguidas. O ciúme, eco da traição inicial com Rui, explodiu em uma ligação furiosa. Você prometeu transparência. É isso que significa para você? Beatriz, exausta, rebateu. Não posso contar cada respiração. Confie em mim. A discussão terminou com Ana desligando, sozinha na cama de azulejos frios, chorando como uma criança perdida em uma romaria de Fátima. Beatriz dirigiu de volta naquela noite, as planícies alentejanas escuras como seu humor, parando em um vilarejo para comprar flores silvestres, estevas brancas, símbolo de pureza em lendas moras. Chegou ao hotel ao amanhecer, encontrando Ana empacotando. Não vá. Eu errei, mas o amor é isso, aprender a navegar tempestades. Ana, coração mole como queijo fresco, cedeu e elas passaram o dia em reconciliação, visitando o templo de Diana, tocando as colunas milenares, prometendo honestidade absoluta. Sem mais segredos, como dor sem curvas. A investidora Inês, ao saber, enviou flores e um pedido de desculpas, virando aliada. O julgamento de Mariana trouxe catarse. No tribunal, com suas paredes de granito e o cheiro de papel velho, Beatriz testemunhou com voz firme. A traição dela nos feriu, mas nos uniu. Mariana, sentenciada a 2 anos com condicional, olhou para Ana com gratidão genuína. Obrigada por não me odiar.
Saindo dali, Beatriz e Ana caminharam pela marginal de Gaia, o rio calmo refletindo barcos rabelos carregados de uvas. Somos mais fortes agora, disse Beatriz, e Ana assentiu, pintando mentalmente uma nova tela, duas mulheres de mãos dadas contra um horizonte infinito. A primavera irrompeu com festas de São João, fogueiras na ribeira, martelos de plástico batendo em cabeças risonhas, sardinhas grelhando e vinho espumante fluindo. Elas dançaram nas ruas, corpos colados ao ritmo de concertinas, sentindo a pulsação da cidade que as acolhera. Mas o ápice emocional veio em uma viagem ao Minho, terra de Ana. Em uma romaria em Viana do Castelo, sob a Basílica de Santa Luzia, elas renovaram votos informais. No mar e na montanha, no vinho e na tinta, eu te escolho. Família de Ana, tias com mantos bordados e primos com gaitas de fole, as celebrou com um banquete de caldo verde e leitão assado, aceitando Beatriz como uma das suas. O verão de 2025 abraçou Portugal com um calor preguiçoso, como o sol maduro que amadurece as uvas em setembro. Porto, com suas praias de Matosinhos lotadas de banhistas e o cheiro de beliscos de polvo alagareiro, tornou-se o playground de Beatriz e Ana. Elas escaparam para uma semana em Sagres, no Algarve, onde o Atlântico rugia contra falésias vermelhas e quando as paixões de navegadores como Vasco da Gama. Alugando uma casinha branca com varanda de buganvílias, passavam dias nadando em águas turquesas, noites contando estrelas e histórias, Ana recitando poemas de Sofia, Beatriz compartilhando lendas de sereias que seduziam marinheiros com vozes de fado. Você é minha sereia, sussurrava Beatriz, traçando constelações na pele de Ana sob o luar. De volta ao trabalho, os desafios persistiam, mas com graça renovada. A Vinhas do Douro lançou a coleção Corações Entrelaçados, rótulos de Ana adornando garrafas que celebravam uniões diversas, uma para casais lésbicos, com vinhas rosadas, outra para famílias adotivas, com ramos fortes. O sucesso foi estrondoso, exportações para o Brasil e EUA dispararam e Beatriz foi convidada para o TEDx Lisboa, onde falou sobre amor como legado, lições do Douro. Na terra que deu ao mundo o Porto, aprendi que o melhor vinho vem do sofrimento podado, mas do amor nutrido. Ana assistiu da primeira fila, orgulhosa, lágrimas nos olhos como orvalho em folhas de videira. Contudo, o conflito interno de Beatriz ressurgiu, a pressão de ser ícone. Ativistas exigiam mais, seja a voz, diziam em fóruns online, mas ela temia expor Ana a mais escrutínio. Uma noite, após uma entrevista na SIC Notícias onde revelara detalhes do escândalo, Beatriz desabafou e se-te arrastar para o abismo da fama? Ana, preparando francesinhas em casa, molho picante e queijo derretido como seu tempero emocional, rebateu: somos um time, como os barcos rabelos que descem o rio juntos. Não sozinhas. Elas cozinharam rindo, sujando a cozinha de ketchup e mostarda, terminando em um abraço pegajoso que dissolveu medos. Uma traição menor de estoas. Um ex-funcionário descontentado, demitido por roubo de amostras, vazou e-mails privados de Beatriz para Ana, mensagens ternas, mas com toques de insegurança sobre o futuro. E se o mundo nos separar como separou minha mãe do sonho dela? A mídia torceu como romance tóxico, headlines gritando CEO insegura, amor ou dependência? Ana, ferida pela exposição de sua intimidade, confrontou: você duvida de nós em segredo? Beatriz, culpada, confessou: é o fantasma da perda. Mas eu escolho acreditar. Elas terapia online com uma conselheira de Lisboa, especialista em casais quer, aprendendo ferramentas portuguesas. Meditações inspiradas em zen budista misturada a rituais de bruxas minhota, queimar papéis com medos em fogueiras simbólicas. O verão culminou na Festa do Vinho do Porto, um evento grandioso nas Caves de Gaia, com lanternas chinesas flutuando no rio e orquestras tocando morna cabo-verdiana. Beatriz e Ana foram as estrelas, dançando um lento ao som de estranha forma de vida, olhos nos olhos, ignorando flashes.
Mas o momento pivotal veio após. Domingos, agora aliado fervoroso, anunciou publicamente sua aprovação em um brinde à minha filha e sua Ana, que me ensinaram que família é coração, não sangue. A multidão aplaudiu e Mariana, em liberdade condicional, enviou uma mensagem, orgulhosa de vocês. Recomeçando devagar. Outono trouxe colheita, literal e metafórica. Nas vinhas do Douro, Beatriz e Ana juntaram-se aos trabalhadores, mãos sujas de mosto roxo, rindo enquanto pisavam uvas em lagares de pedra, como em rituais ancestrais. Ana pintou a en plein air, capturando o suor e os sorrisos dos vindimadores transmontanos. Mas uma crise de saúde abalou. Beatriz descobriu um nódulo na mama durante check-up anual e quando o medo da mãe que morrera jovem de câncer. E se eu te deixar sozinha, sussurrou no hospital de São João. Ana, segurando sua mão durante a biópsia benigna, disse, então eu te carrego, como você me carrega. Nosso amor é imortal, como o vinho que sobrevive séculos. Recuperadas, elas planejaram o futuro. Uma casa nas colinas do Douro, com estúdio para Ana e adega particular, a adoção de uma criança, talvez de uma família de imigrantes africanos em Lisboa, honrando a diversidade portuguesa. Conflitos menores, brigas por horários apertados, ciúmes de viagens solo, eram resolvidos com caminhadas na foz, pés na areia, conversas profundas sobre vulnerabilidade. O amor não é perfeito, é persistente, como o carvalho no solo rochoso, filosofava Beatriz, citando provérbios alentejanos. Natal se aproximava e, com ele, uma surpresa. Ana propôs uma cerimônia privada na Capela das Almas, em Porto, com amigos e família. Vestidas de branco rendado, sob os azulejos que contavam histórias de santas e mártires, elas trocaram votos. Eu te amo na bonança do Tejo e na tormenta do Douro, na tinta e no vinho, para sempre. Domingo chorou, erguendo taça, às minhas filhas. A festa seguiu em uma tasca, com rancho folclórico dançando vira e fado tocado por uma artista trans de Lisboa, celebrando inclusão. Mas o verdadeiro CAO emocional veio em uma carta de Mariana. Eu encontrei amor verdadeiro, uma mulher em um grupo de apoio na prisão. Obrigada por me mostrarem o caminho. Beatriz, lendo com Ana Lareira, sentiu o ciclo fechar, traição virando redenção, dor em sabedoria. Somos todas videiras, podadas para crescer. O ano novo despontou em Porto com fogos que iluminavam o céu como promessas estelares e quando sobre o Douro e as pontes que uniam margens divididas. Beatriz e Ana, agora casadas no coração e na comunidade, acordaram em sua nova casa nas colinas, uma quinta restaurada com paredes de granito, jardim de oliveiras e um terraço com vista para os socalcos eternos. O cheiro de broa quente subia da cozinha, misturando-se ao orvalho matinal, enquanto elas brindavam com vinho espumante. Ao nosso próximo capítulo. Beatriz, promovendo Ana a diretora criativa da empresa, via o império florescer, linhas inclusivas, parcerias com a ONGs que era em Faro, um documentário no Netflix sobre sua jornada. Conflitos residuais testavam a resiliência. A ex de Ana, Carla, reapareceu em uma feira de arte em Coimbra, tentando seduzi-la com promessas vazias. Volte para mim, ela é só fachada. Ana, forte, rejeitou-a publicamente, mas o encontro reabriu feridas, levando a uma briga com Beatriz. Porque você não confia que eu te escolhi? Resolvida em uma retiro no Gerês, caminhando pelas cascatas geladas, elas reafirmaram. Confiança, escolha diária, como regar as vinhas. Domingos, rejuvenescido pelo amor das filhas, viajou com elas ao Alentejo, aprendendo sobre vinhos orgânicos e dançando em festas de colheita, sua rigidez derretendo como cera ao sol. Mariana, reabilitada, juntou-se ocasionalmente, trazendo sua parceira, uma poetisa de Setúbal, e histórias de redenção. A prisão me ensinou que traição nasce de vazio, amor o preenche. O CAO final veio em uma crise global. Uma seca no Douro ameaçou a colheita, simbolizando secas emocionais passadas.
Beatriz, pressionada por acionistas, considerou cortar custos, incluindo o estúdio de Ana. Não posso arriscar tudo. Ana, magoada, retrucou: nós somos o risco que vale. A discussão culminou em uma noite de tempestade, Beatriz confessando: medo de falhar você, como falhei em esconder meu amor antes. Ana, com sabedoria minhota, disse: falha humana, persistência divina. Elas inovaram crowdfunding comunitário, inspirado em tradições cooperativas portuguesas, salvando as vinhas e fortalecendo laços. A resolução humanitária floresceu na primavera seguinte. Adotaram uma menina de 8 anos, Sofia, de origens cabo-verdianas em Lisboa, olhos curiosos como o mar, riso como morna. Ensinaram-na sobre Portugal, visitas à Torre de Belém, contos de infante de Henrique, noites de fado caseiro. Sofia pintava com Ana, pisava uvas com Beatriz, chamando as mães do vinho. Domingos, avô orgulhoso, contava lendas de heróis africanos lusos, tecendo tapeçarias de identidade. Anos passaram como safras envelhecidas. Beatriz aposentou-se cedo, dedicando-se a uma fundação para mulheres empreendedoras viajando de Trás-os-Montes a Açores. Ana abriu uma escola de arte em Porto, ensinando meninas a pintarem suas verdades. Mariana casou-se, tornando-se mentora na fundação. O amor delas, testado por traições, mal-entendidos e tempestades, amadureceu em algo profundo, não perfeito, mas autêntico, como o melhor Porto, rico em notas de baunilha, figo e uma doçura eterna. Num entardecer no Douro, sentadas no terraço com Sofia correndo entre as videiras, Beatriz e Ana entrelaçaram mãos. Nós sobrevivemos, disse Beatriz. Ana sorriu: não sobrevivemos, florescemos. O sol se pôs, tingindo o rio de ouro, e o fado do vento sussurrou: em Portugal, o amor, como nação, renasce sempre.